Lapidar uma pedra preciosa, deixá-la com um brilho de ofuscar os olhos. Na música, esse brilho é a melhor sonoridade. É incluir um instrumento, uma entonação vocal tão perfeita que produz a emoção mais profunda em quem está ouvindo. É um trabalho de bastidores e quem faz isso é o produtor musical. Mas o que é isso? O que faz um profissional dessa área? Como ele pode influenciar no sucesso de um artista? Descubra estas respostas no TVE Repórter. Eu sei, tudo pode acontecer. Trilha em novela de horário nobre, reconhecimento na mídia, sucesso. O Papas da Língua é hoje uma das bandas mais famosas de rock do estado, com projeção nacional e também no exterior. Mas qual é o caminho para chegar no topo? Vou andar no teu caminho, vou colar meu olho no teu olho, vou entrar. A satisfação com algumas canções criadas e o sonho de montar uma banda deram um impulso que faltava ao guitarrista e compositor Léo Enquim. No início dos anos 90, ele chamou Zé Natalio, Fernando e Serginho Moá. Destino? Um estúdio de gravação. O primeiro disco foi um disco chamado Papas da Língua, que muita gente nem conhece, né? Mesmo as pessoas não conhecem. É um disco que foi feito e a gente não teve a repercussão que a gente esperava que fosse ter. Nos botou um banho de água, um balde de água fria, né? A gente ficou, mas a gente viu que a gente tinha que seguir. O Papas começou pequeno e, como tantos outros, buscando o reconhecimento de alguma gravadora que apostasse no trabalho. Hoje, com 7 CDs e 2 DVDs gravados, é reconhecido em todo o Brasil, Argentina. Fez turnês em mais de 10 países. Em Portugal, por exemplo. A música Eu Sei entrou numa novela que era um canhão muito grande no Brasil inteiro. Quando entrou essa novela, lá em Portugal, realmente foi os downloads lá de ringtone do celular das pessoas, a gente ouvia na rua tocando Eu Sei, ficou em primeiro lugar. Então a gente começou a iniciar uma carreira lá. E o sucesso? A que tu atribuis? Tem persistência, tem que trabalhar bastante, tem que agir, aproveitar a oportunidade. E tem aquele velho, famoso fator que é o que determina do que tem que ter sorte também, um pouco. Né? Que é o fator imponderável. Vai saber, lá pelas tantas, um cara ouviu lá, um cara que é um cara de uma rádio e resolveu, pô, eu gostei disso aqui, vou botar na rádio. Naquele momento, o público estava disponível para ouvir aquilo e gostou, e aí se espalhou, e aí não sei o quê, e aí foi indo. Papas da Língua é mesmo um exemplo. Para este crítico musical, uma fatia muito restrita de artistas gaúchos consegue ultrapassar as fronteiras do estado. O trabalho da Adriana Calcanhoto é um trabalho de qualidade e é de massa. Ou seja, ela vende 200, 300 mil cópias dos seus discos, 500 mil cópias dos seus discos. O trabalho do Diamandu não é um trabalho de massa, mas é um trabalho que está muito divulgado e virou internacional. Assim como o do Borghetti. O Vitor, ele tem um público que é crescente e fiel em Porto Alegre, no interior, qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Belém do Pará e em São Luís do Maranhão. Ele conseguiu uma visibilidade que poucos artistas gaúchos têm, sem sair daqui e com um trabalho sofisticado, né, como ele tem. Um acorde perfeito, voz afinada, harmonia total. Como nasce uma música? Para alguns, vem de uma história vivida. Para outros, de uma paixão mal resolvida ou até mesmo de um sonho. Mas tem gente que se inspira em qualquer coisa. Ouve só. Até uma freada de ônibus me dá um caminho. Te dá a primeira me dá a abertura. Isto mesmo, você não ouviu mal. O músico-compositor Jerônimo Jardim alimenta o talento com o cotidiano. Um ônibus vem e dá uma freada.
Para mim já é. Aí eu tenho que seguir. Aí eu vou pro resto. São 4 décadas de inspiração. As canções de Jerônimo Jardim venceram diversos festivais. Um exemplo é o Prêmio MPB Shell, no início da década de 80. Outro é o Açoriano de Música, no ano passado. E não estou vivendo saudade, eu estou ainda na ponta da música do Rio Grande do Sul. Estou ali com os grandes compositores atuais da música do Rio Grande do Sul. E é um disco samba e chorinho, premiado. E continua criando, sempre com a mesma certeza. Se tivesse que fazer sucesso em alguma coisa, teria que ser feito, teria que ser com a minha verdade. Se não for com a minha verdade, não adianta nada, não vale a pena. E a verdade é sempre uma incógnita. Garantias não existem, mas para quem quer se lançar no mundo da música, é preciso uma boa dose de ousadia. A banda Bijack, natural de Santiago, interior do estado, começou em 1999 tocando em festas na casa de amigos. Marco, Boto, Denis e Zé se mudaram para a capital este ano. Fazem cerca de 4 shows por mês em casas com perfis totalmente diferentes. E perfis diferentes também nos convites para aberturas de espetáculos. Desde Bruno e Marrone até rock and roll mesmo. Mas a gente acredita que um ponto alto da nossa trajetória foi quando a própria Fresno nos escolheu para fazer alguns shows pelo interior, como banda de abertura. Estar junto com eles, participar daquilo foi um bom boom e a gente conquistou muita gente ao redor por estar tocando junto com eles ali. Para o guitarrista, tecladista e produtor do grupo, o feito está de bom tamanho. Aquela coisa não está aparecendo, talvez, em grandes mídias, não quer dizer que eu já não tenha um sucesso, porque hoje eu vivo do que eu sonhei quando era criança, então para mim isso já fechou. Quem já chegou bem mais longe tem opinião semelhante. Todo mundo quer conquistar o mundo, né? O objetivo, mas acho que cada pedaço que tu for conquistando, e é assim que se constrói, tem que manter aquilo e se dedicar àquilo e cuidar muito bem daquilo, porque é aquilo que vai te dar certeza que tu pode seguir adiante e conquistar outras coisas maiores. A profissionalização é um caminho para diminuir os obstáculos da carreira. Em São Leopoldo, existe um curso universitário dedicado exclusivamente ao mundo da música. Mas aqui, o conteúdo não é somente teoria musical. Os alunos saem preparados para enfrentar o mercado, independente de qual será o lado escolhido do balcão. Nosso curso tem 3 pontos principais, que é o primeiro deles, a performance musical. Então, o aluno, ao longo do curso, vai tocar em conjunto com os outros alunos. Tem um segundo ponto que é muito importante, que diz respeito justamente à produção musical e, junto da produção musical, a produção de gravação. E a gente aborda no curso o que é um produtor musical, qual o papel do produtor musical, qual o alcance que ele tem de interferência dentro de uma banda, mas também a produção de gravação especificamente. Quais os tipos de microfones mais indicados para se gravar uma bateria, como é que se capta o som de uma guitarra elétrica, de um contrabaixo, que tipo de timbre eu posso produzir e também de que maneira se pode usar todos os recursos de uma mesa de som para fazer uma boa captação, uma boa mixagem, edição. A experiência acumulada que dá lugar a outras funções. É o músico preparando outros músicos para o mercado. Histórias curiosas de quem acompanha há décadas o cenário musical. E ainda, áudio e vídeo juntos a serviço da 7ª arte. O TVE Repórter volta logo. Um álbum como este, 12 músicas gravadas, letras, fotos, um trabalho pronto, na prateleira da loja para ser vendido. Para chegar até aqui não é tão simples. Nós vamos mostrar como acontece este processo. Muitas vezes o artista tem composição com letra e música prontas, mas desconhece etapas fundamentais para gravar um CD. Lá vem o produtor musical. Mas até onde ele pode ou deve interferir? Ele pega o disco, ensaia com o artista antes, né?
tudo que tem que ensaiar, escolhe o repertório, vai pro estúdio, grava, enfim, diz o número de músicas e tal, os músicos que vão estar, ele grava, faz a mixagem junto com o engenheiro de som ou, né, coordena a mixagem e depois manda para o último processo, que é a masterização do disco. A produção é uma coisa que é um dom, como é um dom de uma pessoa que canta, que toca violão, que toca piano, entendeu? Então isso é principal, porque está dentro da pessoa. Marcelo Fruet é músico, produtor. Ele esclarece que o conceito que o artista quer passar da sua obra para o mercado é um dos pontos mais importantes, anterior a qualquer outra opinião. Ele explica os passos para começar um trabalho de produção. Tem um triângulo onde o produtor musical fica no meio. Que tu tem a arte, tu tem a tecnologia e os técnicos que vão viabilizar, por exemplo, a gravação dessa arte ou uma maneira que essa arte consiga ser realizada, né? Passa pela técnica. E tu tem o mercado. O produtor musical é o cara que une mercado, arte e tecnologia, técnica. Para adquirir o melhor de uma música até que ela esteja pronta, perfeita para ser gravada em um CD, se percorre uma estrada de longa quilometragem. E para achar o melhor tom, vale quase tudo. A gente costuma virar a música de cabeça para baixo, entortar todos os arranjos, mudar coisas de lugar, às vezes anexa um refrão, tira um refrão, bota uma estrofe, constrói uma parte que não tinha, uma bridge, uma introdução. Enfim, faz vários testes, mesmo que seja para voltar lá para o início e ser igual era antes, mas daí a gente tendo certeza de que aquele era o jeito melhor para a música ter. Facilidades que não existiam na época de Ayrton dos Anjos, o patinete. Na década de 1970, só a gravação de uma música já dava muito trabalho. Eu sou do tempo do acetato, era um disco de aço que se fazia para ouvir, entendeu? Não é hoje o que acontece. Era muito difícil. Neste universo musical, há profissionais de todos os perfis. No caso do Alexandre Birk, o alemão, uma coisa foi puxando a outra. Começou como baterista aos 15 anos de idade e hoje é um empreendedor. Eu tenho o estúdio aqui, o estúdio de gravação, que também me dá uma carga grande de trabalho. Eu tenho uma locadora de equipamentos e tenho uma duplicadora e uma copiadora e uma impressora de CDs e DVDs. Mas parar de tocar nem passa pela cabeça. Ele pega a estrada junto com a banda. Uma delas que eu toco até hoje é a Graforrest Larmônica, né? Acompanho o Frank no trabalho solo dele, toquei em várias bandas, mas toco com o Santiago Neto e os Missioneiros Eletrônicos, que é um trabalho que está iniciando agora, né? Ele tem junto o Sombreiro Luminoso. Mas também toquei com o The Fala, na época da Popozuda, ali em 2000, que foi um sucesso nacional, assim, bem grande do The Fala, né? Eu estava tocando ali com eles. Então eu sempre tive um trabalho artístico em área de performance que tinha uma certa evidência e eu nunca abandonei a performance, né? Tipo assim, a performance eu acho que é o que alimenta todos os meus outros trabalhos e o que me faz me manter no mercado. O guitarrista da banda B-Jack, Marco Lopes, segue pelo mesmo caminho. Com ele não tem tempo ruim, é um faz-tudo no mercado da música. Aqui é apenas uma das funções do Marco, técnico de gravação em estúdio. Ele é considerado um pedreiro da música. Marco, quais os trabalhos que tu desenvolve? O lance o termo pedreiro é um termo novo que muita gente está utilizando porque as pessoas acabaram acumulando funções, né? Então, no meu trabalho, eu desenvolvo desde a montagem no palco, desde o assessoramento a uma banda para montar um espetáculo, um show ou fazer a gravação, até atuar como músico de palco, que seria daí o completo oposto, assim. Eu atuo desde a montagem, desde o background ali do evento, até ser músico de palco, como performance mesmo. Talvez seja esta a chave para que a nova geração seja aceita pelo mercado. Hoje tem menos tempo e menos investimento. Então parece que tu acaba se especializando em várias áreas para poder atuar. O mercado é difícil tirar um nome do mercado, um concorrente, ou tu se equiparar a ele, um produtor. Então tu tem que ter um diferencial. Às vezes o diferencial para quem está começando
é tu oferecer um serviço maior para uma banda inexperiente ou uma banda que está procurando serviço. Como em qualquer profissão, o músico tem que ter muita persistência. Muitas são as bandas que não passam do primeiro CD. É uma estrada cheia de percalços, etc., né? Como todo mundo sabe, mas é sempre caindo, levando tranco e tal, e sempre tem que estar provando para si mesmo e para todo mundo e um trabalho atrás do outro. A banda chega, não, porque nós estávamos super bem ensaiados e agora a gente veio gravar e está dando tudo errado. E aí ela começa muitas vezes a achar que a culpa é do alheio. É porque o pedal da bateria não era aquele, a grossura da corda não era essa, é porque a sala está muito quente, é porque a sala está muito fria, o som do fone não está bom. E quando na verdade não é isso, o cara que não está suficientemente preparado para conseguir fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. O primeiro CD é a tua experiência no estúdio, então muita coisa dá errado, demora muito tempo para rolar o CD e tipo, às vezes acaba até desanimando a banda. Poucas bandas pequenas conseguem pensar, não, cara, isso foi só uma fase, vamos trabalhar mais. Além de profissional, parceiro, amigo, o produtor também tem que ser terapeuta? Como assim? O que isso tem a ver com a música? Tu não pode deixar o ânimo de um cara que está tocando cair muito, entendeu? Tu tem que, mesmo que tu veja que não tá saindo ou não vai sair, tu tem que dar um jeito educado, cordial, para interromper aquela sessão e conversar com o cara, dizer, olha, velho, tu vai ter que estudar um pouco mais, vamos tentar gravar isso numa outra sessão. O produtor, a partir que tem um artista na mão, ele é um parceiro. Isso eu acho muito importante, ser parceiro de quem tu produziu. Todos os artistas que eu lancei, eles viraram meus parentes. Eu sou padrinho de casamento de um, padrinho do filho, eles são padrinho do meu casamento, eu sou família do meu compadre, o Ribiriva. Ficava uma semana na casa dele fazendo churrasco, comendo com os músicos e música, de noite, ouvindo, muito ruim essa é boa, de noite de novo. Mas será que existe critério para saber se uma música é boa? Se vai estourar, se vai tocar no rádio? Em quase 50 anos trabalhando na área, Ayrton dos Anjos lançou alguns dos principais cantores regionalistas do estado. Nomes que atravessaram gerações e outros que fazem sucesso no exterior. Apenas feeling? Não. Eu sempre ouvi muito indicações de pessoas, entendeu? Então me indicaram. A maioria dos artistas me indicavam. E eu não tinha muita dúvida. Se tu está indicando, eu só vou saber depois que eu gravar, tal, e dava uma ouvida e assim aconteceu, a maioria deles. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão. Ele descobriu Gildo de Freitas dentro de uma igreja, numa performance de trovador com o padre. Eu estava em Alegrete, estava 40 graus na praça, e eu estava na praça num domingo de manhã. Aí a minha cidade meio vazia, assim, eu olhei, estava perto da igreja, na frente da igreja. Eu vi lotado, gente lotado da porta, assim, saindo da igreja. Eu digo, o que será que está acontecendo lá? Será porque é fresquinho lá dentro? E entrei, estava o Gildo de Freitas trovando com o padre. Eu parei no canto e disse, que coisa mais boa isso aí, esse cara é muito bom, esse cara aí, o Gildo de Freitas, que era um trovador. Daqui, que eu chamo, no Nordeste é um poeta do povo. Aqui os caras falam que não é poeta do povo, ele era um poeta do povo. Que falava que eu sou feio demais, eu conheço que sou grosso. Ele era um anti-herói. Ele se fazia e ele conquistava as multidões. Aí quando terminou de trovar, eu digo, vou falar com esse cara aí. E fui lá e falei, trabalho com música, vamos gravar um disco. E gravei o Gildo de Freitas. Foi melhor disco. Patinete foi considerado o melhor produtor regional do Brasil na década de 1980, com um disco instrumental que também foi vencedor na mesma categoria. A minha especialidade sempre foi lançar o artista. O primeiro disco. Eu já gravei pessoas que já tinham um disco gravado, mas a minha carreira foi formada em cima de lançamentos. Todo mundo começou e os maiores nomes que hoje estão no cenário do Rio Grande do Sul, eu tive muita sorte, começaram comigo. Só que os experientes também erram. Papas da Língua, mesmo tendo um produtor profissional em casa, chama um terceiro na hora de gravar um CD. Ainda bem que a decisão final pertence à banda. Senão, olha só que música teria ficado de fora. Eu sei, tu
tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir. Que a música Eu Sei, que é a música, na verdade, a nossa música talvez a música mais famosa, que é uma música que a gente quer do disco de 2001 chamado Baby Boom, e que o nosso produtor, lá quando a gente estava gravando lá em São Paulo, ele não queria colocar a música no filme. Ele queria achar que a música é só com violão. Tu ouve 30, 40 músicas para escolher 10, 12, aí tu discute, aí tu erra, porque quando tu acha uma música muito boa, quando tu vê a música muito boa, não era tão boa, e a ruim que tu não gostava, acontece. Então, é cheio de surpresa. Mas algumas vezes são os olhos e não os ouvidos que decidem os sons. Isso, um pouco antes. Difícil não associar a música com o filme Missão Impossível. A dupla som e cena já rendeu inúmeros casamentos felizes. Para encontrar uma sintonia perfeita entre a imagem e o áudio, nada melhor que um produtor musical. Esses foram os acordes que surgiram da inspiração de Léo ao receber as primeiras imagens de Antes que o Mundo Acabe, filme da cineasta gaúcha Ana Luísa Azevedo. O filme conta a história de um adolescente que recebe uma carta do pai que mora longe. Amores e inquietudes se desenrolam ao longo do filme. É mais ou menos isso, a gente começa a trabalhar os instrumentos, começa a trabalhar o andamento, né, a velocidade da música e começa a ver se funciona na cena, né? Então a gente vai ver agora a cena sem a música e depois a cena com a música. Então eu pensei assim, tem que ter um certo andamento, ela tem que ter uma cena com velocidade, né? Que eu pensei, assim que eu construí na minha cabeça. A gente tem que ver a cena, tem que pensar em um monte de coisas que a gente pensa para compor essa atmosfera. Dentro daquilo que eu falei, conversar com o diretor, ler o roteiro. É um filme que os personagens são adolescentes, a vida, a história de um adolescente, a relação dele com o pai que está distante. Uma boa parte do filme se passava na Tailândia, onde ele mandava cartas. Então, eu tive que trabalhar também com esses universos diferentes. Eu comecei pensando em casa só com violão, a batida, e depois, no final das contas, a gente vai gravando, grava violão, define o andamento, vê como é que funciona. É um processo longo, demorado, né? Grava os outros instrumentos que estão ali, tipo baixo, bateria, e aí o resultado a gente vai ouvir agora. Legal ver assim. Pronto. A direção musical é mais um talento deste e de muitos envolvidos com a música. Um talento que a produção musical deixa ainda mais afinado.